Em julho, uma embaixada de centuriões enviada por Otaviano entrou em Roma e exigiu o consulado vago deixado por Hircio Pansa, além da revogação do decreto que declarava Antônio inimigo público. Quando essas demandas foram recusadas, Otaviano marchou sobre a cidade com 8 legiões. Ele não encontrou oposição militar. Em 19 de agosto de 43 a.C., foi eleito cônsul junto com seu parente Quinto Pédio. Enquanto isso, Antônio formou uma aliança com Marco Emílio Lépido, outro importante partidário de César, fortalecendo ainda mais sua posição. Em uma reunião perto de Bonônia, em outubro de 43 a.C., Otaviano, Marco Antônio e Lépido formaram o segundo triunvirato. Seus poderes foram oficializados pelo Senado em 27 de novembro. Diferente do primeiro triunvirato, que era uma aliança informal entre Pompeu, Júlio César e Marco Licínio Crasso, o segundo triunvirato foi legalizado através de uma lei aprovada pela plebe, concedendo poderes especiais aos 3 líderes por um período de 5 anos. Os triunviros iniciaram então um período de proscrições, durante o qual centenas de senadores e 2.000 equites foram declarados fora da lei, tiveram suas propriedades confiscadas, e para aqueles que não conseguiram escapar, perderam suas vidas. Esta ação foi parcialmente motivada pela necessidade de arrecadar fundos para pagar os salários das tropas em preparação para o próximo conflito contra os assassinos de César, Marco Júnior Bruto e Caio Cássio Longino. As recompensas oferecidas pela captura dos proscritos incentivaram os romanos a persegui-los, enquanto os bens e propriedades confiscados eram usados pelos triunviros para financiar suas campanhas. Os relatos históricos sobre qual dos triunviros foi o mais responsável pelas proscrições variam. Marco Velleio Patérculo afirmou que Otaviano tentou evitar a proscrição de oficiais, enquanto Lépido e Antônio foram os principais iniciadores. Dião Cássio defendeu Otaviano, dizendo que ele tentou poupar o máximo possível, enquanto Antônio e Lépido, devido à sua maior experiência política, tinham mais inimigos. No entanto, Apiano contestou essa visão, afirmando que Otaviano estava igualmente interessado em eliminar seus inimigos. Suetônio sugeriu que, embora Otaviano fosse relutante em proscrever oficiais, ele perseguiu seus inimigos com mais vigor do que os outros triunviros. Plutarco descreveu as proscrições como um intercâmbio cruel e implacável de amigos e familiares entre os 3 líderes. Por exemplo, Otaviano permitiu a proscrição de seu aliado Cícero, Antônio aceitou a proscrição de seu tio materno Lúcio Júlio César, e Lépido permitiu a proscrição de seu irmão Paulo. No dia 1º de janeiro de 42 a.C., o Senado romano declarou Júlio César como uma divindade do Estado, conferindo-lhe o título de Divino Júlio. Essa decisão não apenas honrou o legado de César, mas também proporcionou a Otaviano uma poderosa ferramenta política. Ele se apresentou como Divi Filius, ou Filho do Divino, solidificando seu direito ao poder e elevando seu status em meio aos romanos. Com o apoio dessa nova identidade divina, Otaviano e Marco Antônio reuniram um formidável exército de 28 legiões para enfrentar Bruto e Cássio, os assassinos de César, que haviam consolidado suas forças na Grécia. Em outubro de 42 a.C., as 2 lendárias batalhas de Filipos, na Macedônia, marcaram um ponto de virada na história romana. O exército cesariano saiu vitorioso, levando Bruto e Cássio a se suicidarem, selando assim o destino dos últimos defensores da República. Após as batalhas, Marco Antônio tentou reduzir a importância de Otaviano, alegando que o sucesso militar era fruto de suas próprias forças. Ele acusou Otaviano de covardia, afirmando que este havia delegado o comando militar a Marco Vipsânio Agripa, um general talentoso e de confiança. Essa rivalidade interna plantou sementes de desconfiança entre os triunviros, embora ainda estivessem formalmente unidos. Quem vocês acham que era o maior responsável pelas vitórias? Otávio ou Antônio? Ou então seria Agripa? Com a vitória em Filipos, o segundo triunvirato reorganizou o território romano. Otaviano assumiu o controle da Gália e Hispânia, enquanto Antônio seguiu para o Egito, onde formou uma aliança política e amorosa com a rainha Cleópatra, antiga amante de Júlio César e mãe de Cesarião, suposto filho de César. Lépido, o terceiro membro do triunvirato, ficou com a província da África e sentiu-se frustrado com Antônio por este ter concedido a Hispânia a Otaviano. Agora consolidado no poder, Otaviano enfrentou o desafio de encontrar terras na Itália para reassentar as dezenas de milhares de veteranos que haviam lutado na campanha da Macedônia. Estes veteranos esperavam ser recompensados conforme as promessas do triunvirato. Além disso, as tropas que haviam apoiado Bruto e Cássio também precisavam ser pacificadas, pois havia o risco de se aliarem a adversários políticos se não fossem devidamente recompensadas. Diante da escassez de terra sob controle do governo, Otaviano enfrentou um dilema: desapropriar cidadãos romanos de suas terras, o que poderia incitar descontentamento e revolta entre a população,
ou arriscar a insatisfação dos veteranos, que representavam uma força militar poderosa. Optou pela primeira alternativa, confiscando terras de até 18 cidades romanas, o que resultou em despejos totais ou parciais de suas populações. Esse ato, embora necessário para estabilizar o exército, semeou ressentimentos profundos que poderiam ameaçar a estabilidade interna de Roma. A insatisfação generalizada com Otaviano devido aos reassentamentos forçados de seus soldados na Itália alimentou uma crescente oposição. Muitos romanos descontentes decidiram apoiar Lúcio Antônio, irmão de Marco Antônio e um político influente, que contava com o apoio de grande parte do Senado. Durante esse período de tensão, Otaviano tomou uma decisão pessoal que se transformou em um movimento político. Pediu o divórcio de Cláudia, filha de Fúvia, esposa de Marco Antônio, e de seu primeiro marido, Públio Clódio Pulcro, alegando que o casamento nunca havia sido consumado. Fúvia, ofendida pela afronta à sua família e determinada a defender os interesses de Marco Antônio, uniu-se a Lúcio Antônio para formar um exército na Itália com o intuito de desafiar a autoridade de Otaviano. A resistência, no entanto, revelou-se uma aposta política e militar arriscada, uma vez que o exército romano ainda dependia do triunvirato para receber seus salários. A tensão escalou rapidamente, levando Lúcio e seus aliados a se entrincheirarem na cidade de Perúzia. No início de 40 a.C., Otaviano cercou a cidade e, através de uma combinação de estratégia militar e pressão política, conseguiu forçar a rendição dos rebeldes. Apesar de Lúcio e seu exército terem sido poupados devido ao seu parentesco com Marco Antônio, Fúvia foi exilada para Sição. Otaviano, por outro lado, não mostrou a mesma clemência para com os aliados de Lúcio. Em um gesto simbólico e brutal, no dia 15 de março, aniversário do assassinato de Júlio César, ordenou a execução de 300 senadores e cavaleiros romanos que haviam se aliado a Lúcio. A cidade de Perúzia foi saqueada e queimada, servindo como um aviso contundente para quaisquer futuros opositores. Este evento sangrento manchou a reputação de Otaviano e foi alvo de críticas por parte de muitos, incluindo o poeta Sesto Propércio, que imortalizou o episódio em seus escritos. Enquanto isso, no cenário internacional, Sesto Pompeu, filho de Pompeu Magno, mantinha seu poder consolidado na Sicília e na Sardenha. Após a vitória de Júlio César sobre seu pai, Sesto tornou-se um general renegado, mas um acordo com o Segundo Triunvirato em 39 a.C. garantiu-lhe algum reconhecimento. Tanto Antônio quanto Otaviano buscavam uma aliança com Pompeu para fortalecer suas respectivas posições. Otaviano conseguiu uma aliança temporária em 40 a.C. ao casar-se com Escribônia, irmã, ou filha, do sogro de Pompeu, Lúcio Escribúnio Libão. Escribônia deu à luz a única filha biológica de Otaviano, Júlia, no mesmo dia em que ele se divorciou dela para se casar com Lívia Drúxila, pouco mais de um ano após o casamento. No Egito, Marco Antônio havia iniciado um relacionamento com Cleópatra, que resultou no nascimento de 3 filhos. Ciente da deterioração de suas relações com Otaviano, Antônio deixou Cleópatra e partiu para a Itália em 40 a.C. com um grande exército, determinado a confrontar Otaviano. Ele sitiou a cidade de Brundísio, mas o conflito logo se revelou insustentável. Os centuriões, agora figuras políticas influentes, recusaram-se a lutar, reafirmando sua lealdade cesariana, e as legiões seguiram seu exemplo. Nesse meio tempo, em Sição, Fúvia, esposa de Antônio, faleceu repentinamente. Sua morte, juntamente com o motim dos centuriões, abriu caminho para uma reconciliação entre Otaviano e Antônio. A paz foi restabelecida através do Tratado de Brundísio, que redistribuiu o poder entre os líderes do triunvirato e renovou a aliança que mantinha a estabilidade do mundo romano. No outono de 40 a.C., Otaviano e Marco Antônio, 2 dos homens mais poderosos de Roma, estavam prestes a selar uma aliança que muitos esperavam que trouxesse paz ao império. Eles assinaram o Tratado de Brundísio. Esse acordo dividia os territórios romanos entre os membros do Segundo Triunvirato. Lépido permaneceria na África, Antônio dominaria o Oriente, e Otaviano ficaria com o Ocidente. A Península Itálica foi declarada um campo aberto para o recrutamento de soldados. Mas, na prática, essa cláusula não ajudava Antônio, que estava distante no Oriente. Para reforçar essa nova aliança, Otaviano ofereceu sua irmã, Otávia Menor, em casamento a Antônio no final de 40 a.C. Mas essa paz estava prestes a ser ameaçada de maneiras que ninguém poderia prever. Sesto Pompeu, o filho do lendário general Pompeu Magno, representava uma ameaça significativa para Otaviano na Itália. Com sua supremacia naval, Pompeu bloqueou os embarques de grãos pelo mar Mediterrâneo, mergulhando a Itália em uma crise de abastecimento e fome. Ele estava tão confiante no seu domínio sobre o mar que se auto-intitulou Neptune Filius, ou Filho de Netuno.
Em 39 a.C., na esperança de evitar uma guerra total, Otaviano e Pompeu chegaram a um acordo temporário com o Pacto de Miseno. Pompeu concordou em suspender o bloqueio à Itália em troca do controle das ilhas Sardenha, Córcega, Sicília e do Peloponeso, além da promessa de ser nomeado cônsul em 35 a.C. Mas a paz foi breve. Otaviano estava prestes a fazer um movimento audacioso que mudaria tudo. Em 17 de janeiro de 38 a.C., Otaviano chocou Roma ao se divorciar de Escribônia, casando-se rapidamente com Lívia Drúxila. Este divórcio inesperado não apenas abalou o Pacto de Miseno, mas também enfureceu Sexto Pompeu. Em meio a essa turbulência, um dos comandantes navais de Pompeu traiu-o, entregando as ilhas Córcega e Sardenha a Otaviano. Isso complicou ainda mais a já tensa situação política. Sabendo que precisava de mais força para derrotar Pompeu, Otaviano procurou estender o segundo triunvirato por mais 5 anos a partir de 37 a.C. Ele precisava do apoio de Marco Antônio, que, por sua vez, estava de olho nos recursos necessários para sua campanha contra o Império Parta. Antônio queria vingar a humilhante derrota de Roma em Carras, em 53 a.C., e esperava que esse apoio fosse a chave para seu sucesso. No Acordo de Tarento, Antônio forneceu 120 navios a Otaviano para enfrentar Pompeu, enquanto Otaviano prometeu enviar 20.000 legionários a Antônio para sua guerra contra os partas. No entanto, Otaviano enviou apenas uma fração das tropas prometidas, uma jogada que Antônio viu como uma provocação direta. Em 36 a.C., Otaviano e Lépido lançaram uma operação conjunta contra Sexto Pompeu na Sicília. Apesar de enfrentar contratempos iniciais, a maré virou quando Marco Vipsânio Agripa, o brilhante general de Otaviano, destruiu quase completamente a frota naval de Pompeu em 3 de setembro na Batalha de Nauloco. Sexto Pompeu foi forçado a fugir para o Oriente, onde acabou capturado e executado em Mileto por um dos generais de Antônio no ano seguinte. Após a derrota de Sexto Pompeu, um novo capítulo no poder romano estava prestes a começar. Lépido, um dos membros do segundo triunvirato, tentou assumir o controle da Sicília, exigindo que Otaviano se retirasse. Mas Lépido subestimou a astúcia de Otaviano. As tropas de Lépido, exaustas e atraídas pelas promessas generosas de recompensas de Otaviano, desertaram em massa. Em um piscar de olhos, Lépido foi forçado a se render. Otaviano, demonstrando sua habilidade política, permitiu que Lépido mantivesse o título de Pontifex Maximus, mas o excluiu do triunvirato e o exilou em uma vila isolada no Cabo Circei, na Itália. Com Lépido fora do jogo, o poder foi agora dividido entre apenas 2 homens, Otaviano no Ocidente e Marco Antônio no Oriente. A verdadeira batalha pelo controle de Roma estava apenas começando.